11 governadores denunciam a parcialidade de Sérgio Moro contra Lula. Em nota, todos os governadores do Nordeste, além do Acre e de Minas Gerais, afirmam que a condenação do ex-presidente se deu de forma contrária às leis brasileiras. Os governadores criticam duramente o juiz Moro e o TRF4 e pedem a liberdade de Lula para garantir uma eleição legítima este ano. E para falar sobre a luta pela liberdade do ex-presidente Lula, a gente conversa aqui no estúdio com o deputado federal do PT, Paulo Teixeira. Deputado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Boa noite, André, e boa noite a todos os telespectadores da TVT, uma das redes de televisão melhores do Brasil. Tá certo, obrigado. Deputado, sobre esse episódio do ex-presidente Lula, especificamente, qual que é a sua postura em relação à justiça brasileira? Olha, André, ontem nós vivemos um descrédito da justiça brasileira, porque o Pacto Constitucional de 88 construiu uma justiça que deveria tratar todos igualmente, construiu uma justiça que deveria seguir ritos e também estabelecia uma hierarquia nas decisões da justiça. Bom, ontem o presidente Lula recebeu um habeas corpus. Isso é, uma decretação da sua liberdade. Isso foi às 9 horas da manhã. E o juiz Sérgio Moro desobedeceu, não cumpriu a decisão do presidente interino do TRF4, Rogério Favreto, desembargador Rogério Favreto. Então, não só ele não cumpriu a ordem judicial, como também ele ligou para a Polícia Federal e pediu para ela não cumprir, e ligou para um outro desembargador em férias, como ele, que também estava em férias em Portugal, outro desembargador em férias, e pediu para ele pegar o processo para ele, que ele não poderia fazê-lo em férias, né? Tampouco aquele tema dizia respeito à Lava Jato, né? O pedido era totalmente distinto, o pedido, né? Portanto, ontem desnudou o caráter partidário da justiça brasileira. Não de toda ela, mas de uma parcela importante, principalmente essa parcela que está perseguindo o presidente Lula desde aquela condenação injusta, sem provas, sem nenhuma fundamentação, que foi aquela condenação em relação a um apartamento aqui no Guarujá, que não poderia ter sido o juiz Sérgio Moro. Portanto, ontem ficou clara assim a atitude de rasgar a Constituição. Sérgio Moro ontem pegou a Constituição brasileira, jogou no lixo e fez pouco, não só da Constituição, do ordenamento jurídico e do Estado Democrático de Direito pactuado na Constituição de 88. Agora, deputado, isso teve uma repercussão muito grande. Por exemplo, o blog do jornalista Marcelo Auler divulgou hoje mesmo, nessa segunda, que o próprio ex-presidente Lula disse que o juiz Moro e o TRF4 deram um pote de ouro a ele e também ao PT. Com essa decisão. O senhor concorda com essa opinião? Olha, é verdade e evidente que o presidente Lula está preso por uma sentença nula. Por que nula? Primeiro, porque é uma sentença que não tem provas. Ninguém provou que ele tinha a chave do apartamento, escritura do apartamento, que ele seria dono do apartamento ou que ele sequer tivesse dormido uma noite naquele apartamento ou teria dormido 1 hora naquele apartamento. Portanto, nenhuma prova apresentada. O juiz que não tinha jurisdição, a jurisdição de um imóvel no Guarujá é em Santos e não no Paraná. E ele, para ter jurisdição, ele teria que provar algum nexo com a Petrobras. Não provou. E também, para condenar o presidente Lula, ele teria que caracterizar o crime de corrupção. Ele não demonstrou o crime de corrupção. Ele só conseguiu condenar porque ele é um juiz arbitrário e que tem respaldo num canal de televisão no Brasil que é a Rede Globo. Bom, o que ele fez ontem foi novamente demonstrar parcialidade, novamente demonstrar que ele persegue o presidente Lula. Ora, o que o Pacto Constitucional nosso diz? O juiz não pode escolher a pessoa que ele vai julgar. É a ideia do juiz natural, tá certo? Não. E ele tem que tratar todos, né, conforme a lei. Bom, ele escolheu Lula para condenar e escolheu Lula ontem para lhe negar a liberdade. Ele não era nem juiz do caso, porque o que se está discutindo hoje é a execução da pena, então a juíza do caso é aquela juíza
da execução penal, ele estava de férias, não é? Mas se ele se meteu naquele meio de campo, ele tinha que cumprir a decisão judicial. Tem uma máxima diz, decisão judicial não se descumpre, cumpre-se, não se discute, cumpre-se. Ele ontem não só não cumpriu, como discutiu, inclusive se o desembargador era competente para emitir aquela ordem. Mas o senhor não acha que essa decisão, de certa forma, evidenciou essa perseguição ao ex-presidente? Por isso, ficou evidente. Ontem foi uma aula de como funciona a Lava Jato. Aula da sua parcialidade, da sua partidarização, da sua intenção de tirar Lula do convívio do povo brasileiro e tirar Lula das eleições. Portanto, ontem não teve algo mais pedagógico para mostrar que esse juiz, ele é um juiz que não tem a menor condição de ser juiz. E que ele é juiz apenas porque há uma omissão do sistema de justiça. Recentemente, ele foi representado porque o juiz de primeiro grau quebrou o sigilo telefônico da Presidente da República. Quem poderia, em tese, investigar uma Presidente da República é só o Supremo Tribunal Federal e olha lá, com ritos, autorizações, inclusive autorizações parlamentares. Ele investigou e nada recebeu como reprimenda. E agora o CNJ acaba de arquivar o processo contra Sérgio Moro. Portanto, não pode assistir uma pessoa a praticar tais crimes sem tomar nenhuma providência. Agora, deputado, a gente viu aqui no começo do jornal a senadora Gleice Hoffmann, que é presidente nacional do PT, ela falou que o partido vai mover uma série de ações contra as decisões judiciais para impedir, a liberdade do ex-presidente Lula. O senhor pode adiantar que ações serão essas? Ou seja, o que o Partido dos Trabalhadores tem planejado na defesa do ex-presidente? Na verdade, o que ela disse, inclusive, lá na entrevista, é que entidades e parlamentares irão apresentar e representar Sérgio Moro no CNJ. Então, há uma série de entidades de juristas que apresentarão um pedido de abertura de inquérito administrativo para a punição de Sérgio Moro. E um grupo de parlamentares também o fará. Por quê? Porque hoje Sérgio Moro cometeu uma série de crimes. Primeiro, ele descumpriu ordem judicial. Segundo, ele obstruiu a justiça ao pedir para a PF também não cumprir. Em terceiro lugar, ele discutiu, inclusive, a competência do desembargador Rogério Favretto, que estava de plantão lá no Tribunal Regional Federal. Portanto, o sistema de justiça não pode admitir um juiz que haja assim, sob pena da desmoralização, que está perto do próprio sistema de justiça. O povo já vê os juízes com uma série de privilégios, né? 2 férias anuais, ganham acima do teto, ganham auxílio moradia, né? Já vê com desconfiança os juízes que tratam os pobres de um jeito, o rico de outro jeito, né? Agora, ontem foi uma lição nova, nós já estávamos mostrando esse caminho daquela parcela do judiciário. E ontem o judiciário ali mostrou, através da atitude de Sérgio Moro, que o Sérgio Moro não tem qualquer respeito à Constituição brasileira. Nenhum respeito à Constituição brasileira. Deputado, obrigado pela presença aqui no seu jornal, viu? André, muito obrigado. Um abraço a você e um abraço a todos os telespectadores dessa grande televisão brasileira, televisão que tem uma notícia imparcial, que é a TVT. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.